tópico central é como usar a senha de maneira inteligente. Se você for um cara que pensa assim, meu, vou pôr a senha lá e não tô nem aí e não faz mais nada, pode gerar problemas. E vai gerar. As estatísticas mostram que se só colocar uma senha lá, não falar nada para o seu cliente, não deixar isso aí bem claro, a chance é grande de um dia dar pepino nisso aí, beleza? Tem que sempre lembrar daquele lance do Henry Ford, de olhar, de ter a ótica da outra pessoa, para você se colocar no lugar dele e entender que, meu, o cara ele não sabe tecnicamente disso, tanto é que ele tá te contratando para fazer o serviço, se ele soubesse, ele faria, e ele não tem obrigação de saber mesmo, e que bom que ele não sabe, né? Senão ele não estaria te contratando. Pessoal, naquele lance lá de valor e preço, também tem coisas que automaticamente valorizam. Quando eu digo automaticamente, não é assim que o cliente olha para aquilo e ele pensa: nossa, o cara faz isso, então o cara é profissional. Não, não é bem isso. É um negócio meio que automático. É um negócio automático. Quando o seu cliente simplesmente olhar para um profissional que faz diferente do que a grande maioria das pessoas, ou pelo menos faz diferente do que tudo que ele já viu até aquele dia, você pode ter certeza que mesmo que ele não esteja pensando naquilo, automaticamente vai entrar um valor na cabeça do cara. Por isso que esse lance do contrato e esse lance de senha, queira ou não queira, a senha também dá um up na valorização do cara. Qual que é um exemplo que eu queria trazer para vocês, tá? Que são maneiras que não resolve nesses dois casos sobre senha. Imagina que isso acontece muito com a Twizy, de a gente trabalhar em parceria com um preparador de motor. Então a gente nunca é responsável pela parte mecânica do motor, a gente não é responsável pela preparação, a gente não monta motor, mas a gente calibra motor. Então, grandes trabalhos envolvem essa sinergia e essa parceria com um preparador. E aí, você vai por senha e o preparador não vai poder acessar o login? Ou ele não vai poder olhar como que está o mapa de ponto, se ele quiser olhar na pista? Ou ele não vai poder fazer um ajuste no combustível, se ele quiser? Você entende que nesse caso começa a ficar meio que complicado essa situação? Você tem um carro de rua, você tem um cliente de carro de rua. A necessidade de um preparador mexer no mapa é muito maior do que o cliente ali do carro de rua, certo? Se você entrega um serviço para o cara, não é esperado que o cara tenha que mexer. Então, tem um outro detalhe também, uma outra opção. Além desse lance de preparador e o tanner, tem o lance também do piloto, ou até mesmo do carro de rua. Mas não do ponto de vista de acerto, mas do ponto de vista de login, tá? Nesse final de semana eu contei que o 71 foi andar lá, o MCR 71, protótipo muito legal, dos meus amigos Ian Eli e Daniel Claudino, né? Faz todo, quem prepara o carro é o Sati, e eu não tava lá por conta da pandemia, foi um treino lá no sul e eu não tava lá. E o Daniel e o Ian, cara, eles curtem demais analisar login, certo? Os caras têm o software da Motec no computador deles, eles sabem usar, eles curtem analisar e eles evoluem analisando entre eles os dados de pilotagem. E aí, nesse caso, como que você resolve? Você deixa uma senha lá, o cara não acessa seu login? Você entende que tem outros detalhes que você tem que levar em consideração? Qual que seria o data login perfeito? Na minha opinião, ó, um data login perfeito é que eu tenha redundância, tá? A pior coisa que pode acontecer é você ter um login e você não ter como baixar o data login. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, você tem um projeto que você não tem login. Deu uma falha no motor, cara, você já sabe, fala, ó, eu não tenho data login, cara, eu vou ter que me virar nos 30 aqui, meu. Tem que testar as coisas. Vamos ver ali num modo mais raiz ali, testando coisa por coisa, tentando reproduzir a falha na oficina ou nos boxes. Agora, pior do que isso é você ter um data login
e por algum motivo você não conseguir baixar esse data login. Seja um problema no produto, ou que nem aquele caso na primeira corrida que eu fui na Lancer Cup, que eu esqueci de colocar o cartão SD, que eu fiquei olhando, analisando o login, esqueci de colocar o cartão SD. Então tem tudo isso, né? Como que eu faço nos projetos da Twizy quando dá? Eu trabalho com múltiplos data logins. Então eu tenho um login na ICU que eu configuro ele especialmente para desenvolvimento da calibração do motor, basicamente sim da calibração da ICU, tá? Porque a calibração da ICU em si, acerto de injeção eletrônica, tem muito mais do que calibração de motor. Tem calibração do câmbio, tem calibração de features paralelos ali, como pitch limit, por exemplo, coisas que parecem simples, mas às vezes não é tão simples para você fazer um pitch limit suave. Enfim, deixou a ICU com o data logging dela todo configurado para esse tipo de acerto. E eu gosto de trabalhar com o login no Dash. Então tem um painel, geralmente nos projetos. E só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com 2 data logins no painel. 2 data logins, e eu vou explicar por quê. Vocês estão vendo esse cara aqui? Isso aqui é basicamente um pendrive da Motec. O que a gente faz? O que eu gosto de fazer em carros de pista? Coloca um login no Dash, que é a memória interna do Dash. Então, vai estar sempre gravando ali. E eu gosto também de colocar um cara desse aqui, que grava e vai ter uma redundância. Deixa eu tentar mostrar mais perto para vocês aí. Não sei se o autofocus vai funcionar legal aqui. Mas ele é basicamente um pendrive num case de alumínio usinado, que ele tem uma rosca aqui para vedação. Então, não só para vedação, mas também para você minimizar problemas de vibração. Com isso, eu trabalho com 3 data logins. Um é da ICU, outro é numa memória interna do Dash e outro fica nesse pendrive aqui. Qual que é a vantagem desse pendrive? A vantagem é que é o seguinte, quando o carro para nos boxes, você tem 3 a 3 minutos e meio mais ou menos, eu não preciso nem conectar o notebook no Dash para baixar o login. Eu vou lá, tiro o pendrive, coloco um outro pendrive e o pendrive que eu estou na mão, o carro já pode sair e eu posso analisar os dados com calma. Então é uma maneira mais eficiente de você tirar o login no meio da correria. Ah, eu tenho um projeto de um carro de rua, não vale a pena colocar isso aqui. Se você tem um projeto de um carro de rua, não vale nem a pena você colocar um login no Dash. Só na ICU já resolve, beleza? No meu caso, o login do Dash eu uso com uma frequência de aquisição menor nas variáveis. Eu coloco variáveis mais globais, então não coloco tantas variáveis de detalhe de calibração. Por exemplo, não fico colocando ganho de boost control, eu não fico colocando toda a parte de ganho PID, de borboleta eletrônica, não fico colocando essas coisas para carregar muito a memória. Por que carregar? Você aumenta o número de variáveis e se você for analisar no detalhe isso aí, tem variáveis que você vai precisar colocar numa frequência muito maior. Então, você vai gravar lá a mesma variável umas 100 vezes por segundo, por exemplo. Então, eu coloco ali no Dash só essas variáveis mais simples, mas que eu vou conseguir fazer um diagnóstico completo, mas não uma avaliação para calibração. Todos os diagnósticos de falha, tudo no Dash. Então, essa é a maneira que eu trabalho. Na verdade, a gente pode trabalhar com a Motec, jogando esse conjunto de ECU e Dash, com até 10 níveis de data logging. Então, só para vocês terem uma ideia, não estou falando que isso aí é a melhor solução para qualquer projeto, não. São poucos projetos que eu uso essa possibilidade. Dá para trabalhar com 10 níveis de login. Daí você vai falar assim, mas cara, para que 10 níveis de login? Realmente não é algo para qualquer aplicação, mas é legal de comentar com vocês. Tem a opção de você liberar 8 acessos na ICU. O que é 8 acessos? São 8 usuários e senhas. Então, do mesmo jeito, por exemplo, que num computador você pode configurar lá um administrador no Windows e você pode colocar outras pessoas que conseguem acessar
aquele mesmo computador com acessos diferentes, na ECU da Motec também dá para fazer isso. Mas a ideia é basicamente essa. Você consegue colocar múltiplos usuários. Vou dar um exemplo. Naquele caso que eu falei de preparador e tanner, dá para você colocar uma senha pro preparador que ele vai acessar todas as calibrações relativas ao motor, certo? Tudo. Se o cara quiser trocar uma entrada, se o cara quiser trocar uma saída, se ele quiser mexer no mapa de combustível, no mapa de lambda-alvo, no mapa de avanço, ele pode mexer. Ah, mas o que ele não vai acessar então? Ele não vai acessar as calibrações relativas ao carro, ao veículo. Controle de tração, câmbio, controle de largada, tudo que é relativo ao veículo, ele não vai conseguir acessar. E se você for ver isso, é algo bem justo e honesto. O cara ele tá acessando as coisas que é pertinente a ele. A parte de controle de tração envolve motor? Envolve. A parte do câmbio envolve motor? Envolve. Mas normalmente nos projetos que eu faço, a gente combina de deixar isso separado. Ó, o preparador vai ficar responsável pela preparação do motor, a gente vai ficar responsável pela parte eletrônica. A calibração do motor faz em parceria, então os dois têm acesso, mas a parte de integração de todo o sistema, configuração completa do chicote, controle de tração, tudo isso aí é separado. Então é uma maneira que eu consigo proteger grande parte do meu know-how, da propriedade intelectual da Twizy ali, e o cara consegue ter acesso. Então, eu entendo muitas pessoas serem reticentes quanto à senha, porque às vezes tem opções que é o seguinte, ou você tem senha ou você não tem. Ou você libera tudo, ou você não libera nada. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu também sempre uso senha, porque eu tenho essas maneiras inteligentes de gerenciar a senha. Já aconteceu comigo de eu fazer projetos para pessoas que são entusiastas. Digamos assim, não é que ele não tem interesse em trabalhar na área, mas era um cara que eu já conhecia ele há bastante tempo. Eu sei que o cara ele tinha outros negócios na vida profissional dele, certo? Então ele até tinha interesse em trabalhar na área, mas não é um cara que queria trabalhar de verdade, criar uma empresa. Esse é o cara que ele queria fazer nos projetos dele. Só os projetos dele ia tomar muito tempo e talvez ele fosse fazer para outras pessoas. E aí o cara falou, pô, Roberto, eu sempre quis usar Motec, eu nunca tive a oportunidade, você não me dá uma mão nisso aí? Naquele cara em particular, eu lembro que eu cobrei 20% a mais, um negócio assim, só para não deixar de cobrar, certo? Só para não deixar de cobrar. E eu falei, cara, fica tranquilo, a única coisa que eu coloquei no contrato é que só nós dois teríamos acesso à senha, que ele não poderia passar aquelas informações para outra pessoa, beleza? Por isso que eu falo assim que cada caso é um caso. Não estou dizendo que você pegar, você vê um cara que ele é entusiasta e ele gostaria de mexer, não estou dizendo que você deve cobrar o triplo para ele por causa disso. Realmente ele ter acesso àquilo lá não vai fazer, não vai ter grandes problemas para você, se você colocar no contrato que só os dois podem ter a senha, beleza? Nesse caso, tem essa opção de login level, são as ECUs novas da Motec, você tem 3 opções de login. É o login level 1, que vem em qualquer ECU, tá? Que você não precisa habilitar, que é um login básico. Ele nem tem configuração, já vem aquelas variáveis para logar. Não lembro quantas variáveis são, mas são acho que 50 ou 100, é uma coisa assim. E você loga elas lá. Login level 1, toda ECU tem. Você tem uma opção de login level 2, que daí é uma habilitação, certo? Você paga a parte, habilita a função do level 2, né, o nível 2 de data login, que daí você consegue gravar com umas frequências maiores, gravar com mais canais, certo? E você tem o login level 3, que você consegue gravar até 1000 Hz por variável, e você consegue, com o login level 3, configurar até 8 níveis de data logging, ou seja, 8 logins separados. Então, para dar alguns exemplos, você poderia criar um login
só para o cara que faz o acerto de chão do carro, você poderia criar um data login só para o chefe de equipe. Você poderia criar um data login só para o preparador. Você pode criar um data login só para o cara que faz o ajuste do controle de tração. Você pode criar um data login para a organização do evento, se for um evento monomarca, certo? Então você pode criar múltiplos níveis de data login, que eu ressalto, não é algo que é para todo mundo, beleza? Só que aí eu vou entrar num ponto muito importante para vocês que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas no âmbito de orçamento, tá? Que é uma outra coisa que eu quero compartilhar para vocês e tem a ver com essa história da senha. Então, quando eu falei, ó, que você tem opção de login level 2, opção de login level 3, você pode habilitar a memória do Dash interna, você pode colocar um pendrive da Motec para você gravar o login nele. Tem dois modelos de pendrive, esse aqui é o Club Level que eles chamam, que é o mais simples. Tem um outro que ele vem é um pendrive dentro de um conector 1000 spec. Então, cara, você tem um nível de vedação muito maior e assim por diante, certo? Então, você entende que tem múltiplas opções? E assim, galera, esquecendo um pouco esse lance da Motec. Você, ao longo do tempo, vai ter múltiplas opções. Dependendo, de repente, você já tenha aberto mais uma possibilidade no seu orçamento. Como? Com senha, só minha, com senha liberada para o cliente. Certo? Então, talvez você esteja pensando em abrir esse novo braço aí no seu orçamento, certo? E aí que eu quero dar uma dica para vocês, que eu aprendi ao longo do tempo. Não é uma boa, nem para você, nem para o cliente, você dar muitas opções pro cara. Eu olho como responsabilidade de quem está fazendo um orçamento já filtrar. Você conversa com o cliente, entende a necessidade dele e você apresenta a solução para ele. Uma ou duas no máximo. Beleza? O que eu estou dizendo aqui? Não vale a pena para você fazer o quê? Monta um orçamento com senha. Monta um outro orçamento com senha, mas se você passar para o cara. Não vale a pena. Eu acho que é muito mais inteligente você fazer o quê? Monta o orçamento com senha só sua, detalha no orçamento e explica para o cara. Se ele achar ruim ou se ele quiser o outro, você faz o outro. Não perca tempo fazendo múltiplos orçamentos. Nesse exemplo que eu dei, seriam só 2 orçamentos. Agora imagine nesse caso que eu falei, ó, você pode habilitar login level 1, login level 2 ou login level 3 na CU. Você pode habilitar login interno do Dash, login externo do Dash, com 2 opções de pendrive. Cara, quantas opções de orçamento eu vou ter que montar pro cara? Você entendeu? É mais um exemplo pelo qual eu realmente recomendo vocês cobrarem por orçamento. Só que eu ressalto, não sei se isso é uma boa para quem está começando, tá? Não sei se é uma boa. Agora, se você já está com um volume grande de orçamento, se você é aquele tipo de profissional que fala, putz, cara, tem dia que eu passo uma manhã fazendo orçamento e tem isso aí, fecha tipo 20% dos orçamentos. Comece a entender, cara, que você pode sim cobrar o orçamento se você está fazendo um trabalho que não é desse tipo que eu estou falando. Você vai conversar com o cara, você vai entender a necessidade dele e você vai recomendar a melhor solução. Como que a gente pode aplicar essa filosofia de elevar valor nisso que eu estou falando? Você entende que uma coisa é você virar e jogar um orçamento pro cara. Você pode fazer, é o mesmo trabalho, pessoal. Não muda quase nada. Você vai, você conversa com o cara, escuta todos os detalhes do projeto dele e você chega e fala, ó, essa aqui é a melhor solução para você, tá? Agora eu vou contar o que aconteceu comigo sábado. Foi sábado. Eu pedi um orçamento, eu liguei numa empresa de segurança e pedi um orçamento de um sistema de segurança, cerca elétrica, câmera e tudo mais. E daí o cara foi lá na casa
para passar esse orçamento para mim. Então o cara olhou a casa, conversou comigo, tal, e eu não conhecia o cara. Ele foi, olhou, falou: "Posso olhar a casa, tal?" Olhou a casa, tal, não sei o quê, papapá. "Posso tirar foto?" Tirou foto. Daí o que que ele fez que eu achei muito legal e que vale a pena compartilhar, que isso valoriza. Ele virou e começou a explicar as coisas para mim. Ele falou: "Olha, eu recomendo o seguinte, você colocar cerca elétrica, não só aqui na frente que nem você está colocando, mas ali atrás também, sabe? Porque o maior custo é você colocar cerca elétrica. Você adicionar aqueles metros ali atrás, é importante você colocar, certo? Não adianta, não vale a pena você colocar só na frente e por 10% a mais você poderia fechar a parte de trás também. Outra coisa, não vale a pena nessa casa aqui você colocar sensores em todas as portas por causa disso, disso e disso." Resumindo, o que que o cara fez? Ele não deu 1 milhão de opções para mim, porque ele tinha 1 milhão de opções. Opção de gravação das filmagens, opção 1 milhão de opções. Ele fez o quê? Ele explicou para mim por que a solução que ele iria propor era a melhor para aquela casa em particular. E ele ainda deixou uma de carta na manga uma outra opção mais barata, que ele não mandou para mim. Quando eu conversei com ele, eu falei: "Tá, cara, mas isso aqui tá um pouco a mais do que eu tava pensando e tal." Ele falou: "Não, então pera aí que eu tenho uma opção mais em conta. Tá aqui, ó, essa é a opção sem gravação no HD das câmeras e a câmera tem uma resolução um pouco menor." Eu falei: "Ah, beleza, é isso que eu precisava." Então você entendeu que o cara foi inteligente? Por quê? Porque ele valorizou o orçamento dele. Uma coisa é você jogar um orçamento pro cara lá, outra coisa é você ouvir o cara, analisar o projeto dele, falar: "Ó, pra você, você precisa isso aqui por causa disso. Você precisa disso por causa disso. Não precisa disso aqui, tá? Você não precisa disso." Você tá fazendo um negócio sincero pro cara. Tem muita gente que tem aquela filosofia de tentar empurrar as coisas, tá? Não, coloca login no dash, coloca pendrive, tem um pendrive aqui, ó, que é um pendrive Auto Sport, 1000 spec e não sei o que. Às vezes o cara não precisa. Então, quando você faz esse orçamento honesto, sincero, e você mostra pro cliente, isso que é um ponto muito importante, e você mostra pro cliente, você aumenta o seu valor. Porque são poucas pessoas que fazem isso. Não, não digo que são poucas, mas não é algo tão comum, certo? Eu, aquele dia, me senti assim: puta, cara, que legal. O cara realmente tá preocupado em me apresentar a melhor solução, mesmo que ele venda menos. Ele não tá tentando jogar uma câmera 4K para mim, ele não tá tentando jogar um acesso pelo celular, por aplicativo, não. Ele entendeu quanto eu queria gastar e ele estava tentando achar a melhor solução para mim. Então, esse é um detalhe muito importante de orçamento. Por que eu falei nisso? Nesse caso aqui dos diferentes níveis de login, você tem múltiplos orçamentos, certo? Você tem, se é login level 1, login level 2, login level 3. Então, do mesmo jeito que eu falei para múltiplos níveis de senha ali, só você ou só o cliente, evite você criar um orçamento monstro com todas as opções para o seu cliente, certo? Vai dar muito trabalho, a chance é grande do cara nem olhar, e se ele olhar, ele vai ficar confuso. Ele não sabe, não é a área dele. Cabe você direcionar esse orçamento e mostrar para ele por que esse orçamento é melhor. Então, isso é muito importante, esse esquema de direcionamento, beleza? Relembrando, isso aí com certeza vai fazer com que você suba o seu valor. E nesse caso de orçamento, que vale a pena eu compartilhar com vocês também é o seguinte: tenham sempre aquela ótica, né, que o cliente não é responsável por saber aquilo lá. Então eu vou dar um exemplo. Do mesmo jeito que a senha, se você não explicar para o cara, se você não deixar claro como que funciona, isso pode gerar problemas. Existem algumas coisas que, se você não deixar claro, isso pode abrir margem depois. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: existem coisas
Por exemplo, no caso do Dash da Motec, você pode comprar o Dash. Comprei o Dash. Daí você quer usar um datalog interno. É uma habilitação. Você paga um valor e você libera ele. Como que funciona? Você instala alguma coisa? Não. É uma senha que você coloca e você libera. Como se fosse um aplicativo que você estivesse comprando. Ah, agora eu quero colocar o login pelo pendrive. É só comprar o pendrive? Não. Tem uma habilitação. Você compra lá mais ou menos uns $400 e você consegue gravar nesse pendrivezinho que tem mais o custo dele que eu não me lembro. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: eu quero que vocês se imaginem como clientes, tá? Vamos supor que você me ligou, você falou, cara, eu quero um Dash, e daí eu vendo um Dash para você. Você acha que você se sente justo ter vontade de usar o datalog e você descobrir que você tem que pagar $400 a mais? Você acha justo ter esse lance de habilitação? Porque muita gente olha e fala assim, não, mas espera aí, isso é um datalog. Datalog é uma memória, tem uma memória lá dentro. A memória já está lá. Não é que a memória está fora. No caso do pendrive, beleza, você comprar o pendrive, porque a memória está lá fora. Está fora do Dash, mas eu já comprei o Dash. Como que você se sente como cliente? Você acha que é algo justo você, depois de comprar o produto, ter ainda que habilitar coisas para você ter funcionalidades como login e tudo mais? A primeira vez que eu vi esse lance de habilitação, eu juro que eu tive essa sensação que eu falei assim, mas cara, habilitar tipo datalog, a memória tá lá dentro, cara. Não acho justo isso. Cara, combinado não sai caro. Por isso que é muito importante você, num projeto, independente se você está vendendo uma gestão eletrônica ou se você está vendendo um projeto, é você entender o que o cliente precisa. E isso dá trabalho, pessoal. Por isso que é importante cobrar orçamento. Mas voltando, a primeira vez que eu vi esse detalhe, eu falei assim, cara, eu não acho justo isso aí. Juro pra vocês, eu falei, meu, eu não acho justo isso aí. Por que que é assim? E depois de um tempo, eu fui entender e hoje, de novo, isso aqui é coisa pessoal, tá? Mas hoje eu acho muito justo e muito honesto do jeito que é. Eu sei que muita gente não acha. E eu vou explicar qual que é a minha visão sobre isso. Imagina o seguinte, num Dash da Motec, você tem a opção de ter datalog interno, datalog externo. Você tem a opção de ter múltiplas entradas e saídas. Você tem a opção de ter telemetria, que é coisa em tempo real. Você tem funções avançadas que você pode trabalhar lá dentro, fazendo derivada, integral e mais 1 milhão de coisas lá dentro. Resumindo, qual que é a filosofia dos caras da Motec e de muitos outros fabricantes? Que isso que eu tô falando serve para qualquer ECU que tem habilitação, tá? ECU, Dash, tudo mais. Eles montam, imagina que você tem duas opções. Uma é essa que existe, certo? Então você tem um produto que você pode fazer upgrades nele. Ou se você não tivesse isso, eles teriam um produto que seria completo. Você entende que tem cara que vai usar um Dash só como display? Tem cara que vai usar um Dash só como display. Um cara de um carro de rua, por exemplo, que só quer ver informações. O cara não está preocupado com tirar datalog, com telemetria em tempo real, funções avançadas. O cara nem tem ideia do que é isso. Por que ele vai pagar mais por um negócio que ele não vai usar? Então, essa ideia de upgrades tem essa filosofia de como se fosse um negócio customizável. Na verdade, é um produto customizável que você só vai pagar pelo que você realmente vai usar. Não é legal o cliente não saber isso na hora da compra. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que o cliente ficou bravo e eu dei razão para ele. Só que também não foi um grande erro meu. O que aconteceu? O cara ele tinha feito um carro que ele comprou, veio de fora com o Dash da Motec. E ele foi fazer mais 3 carros. Ele pediu pra gente fazer toda a parte eletrônica e ele falou, cara, me manda um orçamento de 3 Dashes iguais ao que eu tenho. Aí, qual foi o meu erro? O meu erro foi não pensar um pouquinho fora da caixa. E eu só executei o que o cara falou.
O que que eu fiz? Peguei o meu notebook, conectei, vi quais habilitações tinha no Dash. Falei, vou pedir um orçamento igual o Dash que tem ali. Eu olhei, não tinha nenhuma habilitação. Eu falei, não, beleza. O cara tá usando só o Dash na versão básica. E daí eu passei o orçamento de 3 Dashes da versão básica pro cara. E o cara comprou. 2 meses depois, o cara falou, viu, eu não tô conseguindo tirar o datalogin. Daí eu falei, mas isso aí não tem habilitação. Como assim não tem habilitação? Daí eu expliquei que era uma habilitação à parte, não sei o que. Passei o orçamento, cara, nossa, mais $400 por Dash, cara. Agora eu já cobrei do cliente. Resumindo, deu uma, entre aspas, um atritozinho, porque o cara imaginava que ele teria datalogin. Só que ele também pediu um orçamento igual do Dash que ele tinha. Qual foi o problema de comunicação? Quando ele falou aquilo, ele não manja da parte técnica. O que, que ele quis dizer com me passa um orçamento do Dash igual que eu tenho ali? Mesmo modelo, mesmo tamanho de tela. Ele quer ter um Dash igual, certo? Não necessariamente ele entende o que são as habilitações. Então, algo que eu sofri muito e que eu tenho muito que aprender ainda é esse lance de ouvir o cliente falar e direto já sacar, meu, esse cara não tem ideia do que ele tá falando. Ou melhor, o que ele tá falando para mim é, ele quer um Dash igual, um modelo igual. Ele nem tem ideia que o dele não tá com o login habilitado. Então, naquele caso, eu deveria ter feito o quê? Sentado com ele e falou, ó, tá aqui o orçamento exatamente igual os Dash, só que tem um detalhe. Eu vi que o login não tá habilitado no seu. Daí ele ia falar, como assim não tá habilitado? Falei, você já tirou algum datalog no Dash? Não, não tirei. Então, vou mostrar para você o que acontece quando você for tirar. Ó, tá vendo? Que ele fala que não tem datalog? O datalog é uma habilitação, porque tem pessoas que usam só como display, pro cara não pagar mais, papapá. Você quer que eu passe o orçamento igual o que tá aqui mesmo, igual você pediu, sem datalog, ou você vai precisar do datalog? Cara, eu tinha certeza absoluta que o cara ia precisar do datalog, certo? Então, nesse caso, eu não fiz por mal, só que eu cometi um grande erro de não ter feito esse approach antes pro cara, ter mostrado esse detalhe antes da venda, certo? Então, assim, essa parte de habilitação eu acho legal e acho justo, porque você abre a possibilidade de um cliente que vai fazer um projeto simples comprar o seu produto e ele fazer os upgrades conforme ele for precisando. Agora, realmente é algo muito chato se o cara não sabe disso. Imagina você compra lá um Dash, paga 2.000 e poucos dólares, você acha que você resolveu o seu problema, só que você está esperando um Dash com datalog. Então, eu vejo essas partes de habilitações exatamente como aplicativos. A Apple vende um iPhone e ela não é obrigada a dar com um monte de aplicativos. Ela dá os aplicativos básicos. Tem câmera, tem calculadora, tem navegador de internet, tem um negocinho de e-mail lá. Agora, se você quiser um Excel da vida lá, você vai ter que pagar. Se você quiser uma outra funcionalidade lá que só tenha num aplicativo pago, você tem que pagar. Isso é uma customização também. Por mais que pareça estranho, é uma maneira que é muito utilizado na indústria. Se você for ver, até em carro existe isso, né? Você pega os carros mais modernos, acho que se eu não me engano, por exemplo, a BMW 320 e a 335, o motor em si é igual. Não sei se a de hoje é igual, mas existem, já teve modelos de motores iguais. Na época, antigamente não era, né? Mas hoje é igual. Mas existem, vamos tirar o exemplo da 320 para 335. Eu acho que as duas são 4 cilindros turbo, tá? Mas existem soluções aonde você tem dois modelos de carro, beleza? Com o mesmo motor, só que eles têm uma grande diferença de potência e a única diferença é que ele está limitado na eletrônica. Ele está com uma calibração limitada. Não é errado isso? Você entende que é uma maneira como os caras fazem para reduzir custo, porque eles fabricam o mesmo motor. Mas entendam, aquele motor tem o potencial de ter o mesmo desempenho da versão superior. Só está limitado. É tentar
ter o máximo de clareza. E isso é complicado por quê? Porque muitas coisas técnicas e tudo mais estão claras na nossa cabeça. Para o cliente não tá. Às vezes você vai passar um orçamento para o cliente de uma calibração, mas se você só passa o orçamento e não faz uma conversa com o cara, explicando o que vai ser feito de uma maneira que ele entenda, vai ser difícil o cara valorizar. O cara não tem ideia do que é uma calibração. Vou repetir uma frase que eu já falei várias vezes nesse desafio. Tem muito cliente que acha que calibrar uma injeção eletrônica programável para o carro dele é você pegar um arquivo daquele carro, daquele motor, abrir no seu computador, dar um enviar para o módulo e tá pronto. O cara não tem ideia que é um negócio extremamente customizável. Daí cabe a você dar exemplos. É virar e falar, meu, o que eu tô fazendo aqui para você é como se fosse um terno sob medida, cara. Isso eu dou muito exemplo para chicote. Eu falo, chicote não é um negócio pronto. Sabe aqueles lances da trança concêntrica? Tem muitas pessoas que falam assim, que máquina que você usa para fazer isso aí? Não tem máquina, cara. É um processo totalmente manual. Trançando fio por fio. Dá trabalho pra caramba, cara. Então, galera, ponham na sua mente. Isso é uma maneira de elevar ainda mais o valor. É você conseguir passar para o cliente de maneira fácil tudo que vai ser feito, certo? Sem entrar naquele blá 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 técnico que o cara não quer saber. Não adianta você ficar meia hora vomitando pro cara. Não, porque eu vou calibrar o avanço no MBT, eu vou buscar... O cara não quer saber disso. Não quer saber disso. Ele quer saber o resultado. Então tome muito cuidado com isso. E por isso que eu falo, em orçamentos, o máximo de clareza possível. Eu vou comunicar com a ECU. Então eu clico aqui, ó, apareceu, ó, modelo da ECU, o desenhozinho dela aqui, ó, uma M150, serial dela, ó, 4977. Eu clico aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, username, ó, e password. Essa é uma ECU que eu usei num dinamômetro em parceria com o Rafael da Motorcar, que é um preparador que trabalha junto com a gente. Eu tenho a senha dele por quê? Porque eu sou meio que o administrador do sistema. Então eu tenho a senha de todo mundo, beleza? Agora, por exemplo, se ele vier aqui, deixa eu ver se deve estar habilitado. Ó, você está vendo que vem controle de tração, por exemplo? Não tem nada aqui, ó. Gear Shift, tem nada. Shift Request. Aparece alguns diagnósticos, só que não é variável de calibração. Só que ele consegue entrar aqui e ver algumas coisas. Se está funcionando o pedal, se está funcionando alguns sensores. Agora, ver parâmetros de calibração, nesse caso, o cara não tem acesso, tá? Então, por exemplo, vamos ver o que mais. Gear. Ó, o cara só consegue ver qual marcha que está e algumas outras variáveis. Vou trocar o acesso, vou entrar pelo acesso da Twizy, tá? Então, aqui. Agora eu vou naqueles mesmos lugares que eu mostrei para vocês, tá? Então, ó, controle de tração, tá aqui, ó. Já tenho todas as variáveis de calibração. Gear Shift, outras variáveis de calibração. Shift Request, tá aqui, ó, um monte de coisa. Então, nesse usuário que chama Twizy, tem tudo habilitado. No outro, só a parte de motor, tá? E agora, olha só que interessante o Datalog, né? Isso aqui é a tela de configuração do Datalog. A gente consegue configurar, eu tenho nesse login aqui, Twizy, ó. Eu tô com 275 variáveis logando. Então tá tudo aqui, ó. Tem canal pra caramba logando. Inclusive tem coisa a 1000 Hz logando. Grava 1000 vezes por segundo aquelas variáveis. E eu tenho mais 240 canais disponíveis para logar. Então você vê que tem coisa pra caramba. Olha que legal. Aqui eu tenho o total de memória, tá? E você vê que da memória total
O data login da Twizy tá ocupando todo esse espaço aqui, ó. Você vê, deve ser tipo 80%, 85% ou algo desse tipo. E o login Motorcar aqui, ó, tá ocupando só isso aqui, ó. Tá logando 168 canais, só coisas de motor. E você vê que eu coloquei aqui uma frequência de até 50 Hz. Para boost control, por exemplo, tinha bastante coisa a 50 Hz. Comando variável. Mesmo assim, olha quanta coisa tem, ó. Só de comando variável, a gente tem aqui, ó, muitos canais. Beleza? Então, essa é uma maneira muito legal de você trabalhar com o data login de uma maneira inteligente. Mas não só o login, a senha. Beleza? Porque a gente tem diferentes acessos. E que eu tinha falado que tem a opção de até 8. Olha aqui, tem vários que não estão usados aqui, ó. Mas eu consigo configurar até 8 níveis de senha e login para uma ECU. Beleza? É lógico que a ECU tem login level 3, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Isso aqui, para vocês entenderem, vale a pena mostrar para vocês também, que a gente falou bastante de ECUs com soluções genéricas, ECUs com soluções específicas. Lembra que eu falei packages específicos para cada ECU? Que eu comentei da moto, que a moto tinha um firmware particular. Essa ECU aqui é uma ECU de desenvolvimento da Twizy. Ela tem, olha quantas licenças aqui, ó. Então essa ECU, ela tem uma licença de desenvolvimento, ela tem um pacote GPA, que é um genérico, ela tem um GPA que é mais novo, de 2016. Olha quanta habilitação ela tem. Ela faz plug and play para Can-Am X3, ela faz plug and play para Nissan 350Z, ela faz um plug and play para Nissan GTR, para Nissan Patrol, para Jet Ski Sea-Doo, para Subaru STI 2015 EJ207, para Toyota 86, tá? Com pedal shift, para Yamaha FX SHO. Tem um monte de plug and play dentro dessa mesma ECU, certo? Por isso que essa ECU aqui é uma ECU nossa de desenvolvimento. E ela tem inclusive o login level 3 rodando, tá? Então a gente consegue, a gente tem, isso aqui é o mais habilitado que você pode ter. Recomendado para quem isso? Para quem for trabalhar na área, beleza? É algo recomendado para quem for trabalhar com isso mesmo. Como a gente é dealer Motec, a gente tem que ter essas soluções, beleza? Não é algo que vai ter em qualquer projeto. Se eu fosse conectar uma outra ECU aqui, vocês iriam ver que ia ter um desse aqui só. Por quê? Porque cada um desse custa, tem o seu custo e assim por diante. Então é algo que você vai normalmente se tem um só, beleza? Que é aquele lance das habilitações que eu falei, tá? Nesse caso você pode ver que uma ECU ela pode usar para múltiplas funcionalidades. É barato isso aqui? Não, não é barato, mas é muito melhor eu ter uma ECU só com múltiplas funcionalidades e eu usar isso pro desenvolvimento da Twizy e das nossas calibrações, do que, cara, pelo menos umas 20 ECUs dentro de uma aqui. Então é uma estratégia bem inteligente. E eu espero ter mostrado para vocês esse lance da senha. Cara, tem muita coisa além disso que eu falei com senha, tá? Então se você for aqui, você consegue, ó, criar múltiplos usuários. Você pode ter, por exemplo, um guest, que seria um convidado, e você coloca para esse convidado algumas variáveis que ele pode enxergar, tá? Então, por exemplo, você pode criar uma telinha tipo essa aqui, ó, sem um mapa, por exemplo, que tem um gagezinho de rotação, temperatura, pressão de combustível, pressão de óleo, que nem tem aqui, um gráfico mostrando lambda, não sei o que, para assim, o cara que conectou, o cara não precisa de senha, não precisa de nada, ele conecta, ele consegue pelo menos, é como se ele tivesse um dash. Isso é muito legal, você pode fazer também, entendeu? Então é só você ir lá em guest, que é convidado,
você cria uma opção e bloqueia. Calibração, ó, esse cara ele não consegue calibrar nada, ele só consegue ver esses parâmetros e ele pode baixar um datalog bem simples que vai ter essas variáveis, beleza? Então, isso aí é algo que dá para fazer. Então, pessoal, basicamente isso que eu preparei para vocês. Vocês veem como até mesmo um assunto simples, como senha de ECU, existem detalhes aí. Com certeza, quem está começando na área, talvez não tenha enxergado tudo isso. E eu espero ajudar vocês, tanto quem está começando na área, ou quem já trabalha, mas quer se especializar ainda mais em injeções programáveis, pelo menos mostrando alguns pontos que, são pontos críticos, são pontos chaves que é importante você saber, porque com certeza você sabendo isso, a chance de você se ferrar vai ser bem menor.